com os quais dizem garantir um lugar no paraíso. Comerciantes que trazem imagens religiosas penduradas nas paredes de suas lojas ou que batizam seus negócios com nomes dos santos de sua crença, mas que, em verdade, são donos de verdadeiros abatedouros de vítimas inocentes porque não fazem outra coisa senão espoliar ingênuos, fraudando o peso, a qualidade e o valor das mercadorias, cobrando valores absurdamente elevados por coisas absurdamente baratas e reconhecendo como virtude ou talento negociar aquilo que, certamente, Jesus chamaria de peçonha ou podridão. Empresários que expoliam funcionários, que dão golpes em fornecedores e desaparecem sob o manto da falência, funcionários que deveriam respeitar a justiça que dizem incorporar sob suas togas austeras, mas que usam de seus poderes para inclinar a espada da justiça na direção de interesses menores. Empreiteiros que corroem recursos desviando dinheiro público para seus bolsos espertos e insaciáveis, deixando de ampliar os benefícios de obras de saneamento, de urbanização, de interesse do povo porque seu interesse individual de lucro e a sanha desmedida de ganhar mais e mais tornou insuficientes os recursos que tinham sido colocados como bastantes para as obras. Fabricantes de medicamentos que fraudam o conteúdo de remédios ou que multiplicam absurdamente os poucos centavos de seu custo verdadeiro, fazendo-os chegar às mãos dos enfermos por preço milhares de vezes maior do que o que lhes custou a sua fabricação. Exploradores de fraquezas humanas, que multiplicam negócios escusos para oferecer aos fracos a oportunidade de caírem ainda mais no charco dos próprios defeitos, vendendo bebidas, oferecendo jogatinas, favorecendo o tráfico de drogas, explorando a sexualidade com a permissividade que estimula o prazer através de lugares que o favorecem, de propagandas que o enalteçam, de campanhas que tornem o seu exercício a demonstração do poder ou da capacidade de quem o vivencia. Publicitários de todas as mídias que homageiam a degradação para que não lhes falte audiência e que, para obter o interesse de patrocinadores, permitem que a depravação e os maus instintos sejam apresentados como coisas dignas de elogio ou de divulgação, formando opiniões nos espectadores ingênuos, semeando condutas desonrosas como se fossem coisas normais, traduzindo na linguagem da normalidade social aquilo que representa a degradação da personalidade, explorando as fraquezas emocionais e morais daqueles que, desejando uma diversão inocente que lhes atenue as preocupações de um dia de trabalho exaustivo, se postem diante da televisão ou busquem alguma informação em revistas ou jornais circulantes. Atravessadores que frequentam mercados e entrepostos na madrugada e perante os quais o produtor do campo vai negociar, ansiosamente, a produção que precisa ser vendida para que não se estrague em suas mãos, perdendo o fruto de seu suor. E depois de terem recebido a mercadoria por preço o mais baixo possível, se sentem no direito de multiplicá-lo sem escrúpulos, a fim de que outros venham adquirir a mesma cenoura para levá-la à feira na cidade, onde o seu preço novamente será multiplicado, até que os gananciosos que não derramaram nenhuma gota de suor se sintam felicitados pelos ganhos com a exploração injusta do trabalho alheio. Homens estudados esmerando-se em fraudar tributos, aconselhando meios de ganhar sem serem alcançados pelas vistas fiscais ou favorecendo com armações e esquemas a remessa de recursos para longe dos países onde deveriam estar sendo investidos para a produção de novos recursos e a diminuição dos dramas do desemprego. Corporações dirigidas por pessoas inteligentes tornam-se verdadeiros leviatãs sem alma, exigindo sangue de lucros e metas sempre maiores, não importando se isso vai inviabilizar a manutenção de postos de trabalho e salários de famílias. Escritores que se vendem ao gosto dos leitores ávidos por se reconhecerem nos dramas do sexo sem freios, das insatisfações amorosas, das falências morais de todos os tipos, a fim de que seu livro seja considerado na lista dos mais vendidos e possa espalhar o seu lixo moral a troco das moedas que farão a tranquilidade dele e de sua família. Sim, porque muitos deles prezam a própria família e seus laços afetivos, ainda que o livro que escreveram tenha pervertido a família alheia e destruído com maus exemplos os liames de afeto na mente dos leitores.
editores que desejam conseguir os lucros que lhes propiciam as mesmas regalias, a enaltecerem a podridão e o mau odor literário, buscando enfiar goela abaixo algum novo lançamento que produza o interesse nas pessoas, mesmo que as aconselhe com imagens nocivas, que lhes estimule a queda ou a manutenção de condutas equivocadas. Seria enfim da listagem dos comportamentos considerados normais na maioria dos que compõem a sociedade de hoje, mas que não passam de repetição criminosa de condutas que frustram sonhos, usam pessoas, corrompem crenças, associam-se para o crime, enganam ou ludibriam, dissimulam ou roubam, vendem-se ou compram, corrompem ou aceitam a corrupção. A lei soberana do universo, entretanto, sabe de tudo e conhece todos os mais ocultos pensamentos, sentimentos e gestos. Desse modo, não imaginem vocês, leitores queridos, que é porque o magistrado nos concedeu ganho de causa, que essa absolvição represente a verdadeira inocência. Nem se iludam achando que, porque ninguém descobriu a sua estratégia expoliativa ou que, pelo fato de suas próprias vítimas os terem perdoado, vocês estão quites com a lei e nada mais devem. Para a concepção divina que nos engendrou, tão sagrado quanto é o livre-arbítrio é, também, a responsabilidade pessoal e intransferível pela colheita dos frutos que tivemos liberdade para semear. Assim é o mecanismo celeste de conceder a todos a oportunidade de viver e escolher os caminhos que acham melhores para seus passos, mas de impor a cada um as consequências de suas boas escolhas, tanto quanto as amargas penas pelas opções mal feitas. Por isso, queridos leitores, reavaliem essa insana competição por coisas tão mesquinhas, mas que, se lhes permitem o brilho de alguns momentos nos prazeres que alimentam e estimulam, garantirão séculos de lágrimas pelas dores que produzem em seus caminhos. Olhem para essa Serapis abandonada e só, e não se esqueçam daquela Fúvia arrogante e oportunista. Olhem para esse Domício leproso e inválido e não se esqueçam da figura obsessora que envolvia o imperador Nero nas suas loucuras e excentricidades. Olhem para os dois deficientes lacrimosos, um cego e ferido e o outro sem os braços, e não se esqueçam do altivo governador da Palestina, Pôncio Pilatos e seu braço direito, o poderoso Sulpício, todos envolvidos nos dramas da queda moral através dos abusos, da expoliação do povo, da exploração da sexualidade e dos prazeres indignos, da traição dos afetos, da imposição do forte sobre o fraco, do descaso para com a vida e o sofrimento do semelhante, dos interesses e das disputas consideradas normais entre as pessoas de uma sociedade. Não se esqueçam de ver que os lucros e os títulos de um momento não fizeram nada que pudesse evitar o regresso à vida para que, aqueles que falharam juntos, igualmente juntos pudessem se ajudar a reerguer, suportando-se uns aos outros, alimentando-se, agasalhando-se, resgatando em coletividade e com as marcas que lhes eram pessoais na responsabilidade pelos erros de outras épocas, os delitos praticados para a modificação de seus caráteres, para a corrigenda de suas inclinações nocivas e para a depuração de suas pequenas virtudes no cadinho dos testemunhos acerbos. Lembrem-se, leitores queridos, não são somente os ladrões, os sequestradores, os agressores, traficantes, enfim os que chamamos de bandidos que merecem essa qualificação e que receberão os efeitos de suas escolhas. Eles também serão justiçados por uma justiça mais misericordiosa do que todos os sacerdotes e mais equidosa do que todos os magistrados. No entanto, todos eles poderão, talvez, apresentar como atenuante a sua miséria material, a sua falta de formação, a fome que viram seus filhos passar, a violência de que foram vítimas, a ignorância e a falta de estudo. E quanto aos outros aos quais aqui nos referimos, são bandidos iguais se permitem cometer os mesmos desatinos pelo interesse de ganhar sem se importar a quem estão roubando. Poderão, no entanto, contar com alguma dessas atenuantes. É por isso que na questão número 642 de O Livro dos Espíritos, as entidades luminosas que nos orientam os caminhos nos asseguram de que não é responsabilidade nossa apenas o bem que fizermos no limite de nossas forças.
Também será nossa responsabilidade todo o mal que possa decorrer de um bem que nós tenhamos deixado de fazer quando podíamos ter feito. Cláudio já começava a suar pelo esforço do caminhar acelerado de Fábio, quando o menino estacou e quase foi atropelado pelo administrador, que procurava andar na sua cola. Calma, homem, falou o menino. Não está me vendo na sua frente? Ora, Fábio, você para sem avisar, como é que eu adivinho? Fale baixo, seu Cláudio, que a casa é ali, disse o garoto, apontando para uma pequena construção situada a cerca de 50 metros de onde os dois estavam. Se eu não me enganar, em qualquer momento a tal mulherzinha vai chegar com sua transportadora de desgraças, carregando o circo dos horrores. Olhando para a construção, parecia tratar-se de decente moradia, sem que se apresentasse com os contornos das casas sórdidas ou destinadas aos aglomerados humanos, tão comuns naqueles tempos. Não se tratava de um daqueles cortiços romanos, promíscuos e devassos, mal cheirosos e pobres. À primeira impressão, era uma casa modesta, mas de proporções dignas de qualquer família de classe proletária com algum recurso suficiente para afastá-la da promiscuidade das casas coletivas, cercada de bom terreno. Em realidade, Cláudio estava diante daquela mesma casinha conhecida anteriormente pelo qualificativo de pequeno palácio, o local dos encontros clandestinos de Marcus e Serapis e onde ele pensava manter a amante para levar com ela uma vida paralela. Fora ali que Licínio encontrara aquela que ele pensara ser, um dia, a mãe de seus filhos, compartilhando o mesmo leito com o seu patrão e melhor amigo, Marcus, numa tarde calorenta, ao procurá-lo para falar sobre as acusações que Drusila levantaria a respeito de seu comportamento pessoal. Não longe dali se achava o local onde Licínio se sentara para chorar a decepção do coração amado e ferido e onde os espíritos Zacarias e Cleófas o estavam amparando para que sua trajetória luminosa suportasse esse testemunho de tragédias e dores, como já foi relatado em A Força da Bondade. Não se sabe por que, o pequeno palácio havia se transformado na pequena prisão da desdita e do sofrimento daquelas 5 criaturas que, ao que parecia, passavam por graves privações individuais e coletivas. E, em verdade, não tardou para que o aglomerado humano desse passagem à mulher ainda jovem que empurrava os 2 carrinhos de madeira com a ajuda da pequena Lúcia, transportando 3 desditosas criaturas enfermas e deformadas. O cortejo era tão deprimente, que os próprios transeuntes se afastavam deles e teciam comentários, entre jocosos e irônicos, apontando para o grupo como exemplo de punição dos deuses por imaginários crimes cometidos. Serapis, orgulhosa e arrogante no espírito altivo, fingia não escutar as frases cortantes e desumanas, enquanto tudo fazia para que o trajeto fosse cumprido o mais rápido possível a fim de furtar-se a essa humilhação. Por isso, empurrando com força os 2 carrinhos o mais célere que podia, sem olhar para os lados para não ter que encarar as faces de repugnância, medo ou asco, ganhou a entrada do pequeno tugúrio e ali se meteu, fechando a porta que lhe dava acesso desde a rua. Viu, seu Cláudio, o senhor viu a mulher e os monstrinhos? Falava orgulhoso o pequeno mendigo, sem atentar para a própria miséria material. Sim, Fábio, você fez um bom trabalho. Agora já sei onde eles moram. E o meu aumento? O senhor viu que a mulher é uma bruxa que fabrica crianças desgraçadas, não viu? Eu não menti para o senhor. Não esqueceu de sua promessa, não é? Rindo-se intimamente dos medos e das preocupações daquele pequenino ser, que fora educado entre a necessidade e a busca de recursos junto aos passantes da rua, Cláudio retirou da roupa pequeno recipiente de moedas e entregou a Fábio, dizendo, eu costumo remunerar bem meus funcionários quando eles cumprem bem os seus deveres. E você não fez diferente. Como eu prometi, aqui está. Não se esqueça de continuar cumprindo aquilo que nós combinamos, está bem? Com os olhinhos reluzentes de alegria, já que estava acostumado a ser passado para trás em negociações ou promessas que recebia dos mais velhos, o garoto agarrou a pequena bolsa e, depositando um beijo na roupa de Cláudio, como era costume ao demonstrar gratidão pela generosidade dos poderosos, Fábio respondeu, o senhor é o melhor patrão que eu já tive,
Senhor Cláudio. Eu nunca vou deixar de cumprir meus deveres e ser fiel à sua generosidade. Posso ir agora? Sim, meu amiguinho. E não se esqueça de me comunicar qualquer coisa que acontecer com eles, já que eu não irei conversar com a mãe do menino agora porque já está tarde. Irei fazê-lo no momento oportuno. Estendeu a mão para o pequenino que, na sua gratidão e submissão, ao invés de retribuir o gesto amistoso do cumprimento, empertigou-se e saudou Cláudio como se ele fosse o próprio imperador, exclamando: Ave! Cláudio, espalmando a mão com o braço esticado, como faziam os soldados e os súditos de Adriano e dos Césares desde longa data. E sem esperar a reprimenda do administrador que não desejava esse tipo de cumprimento, Fábio acelerou as pernas ágeis e deixou Cláudio com as palavras de censura ainda por sair da própria garganta. Era com ele, agora. Competiria à sua maturidade encontrar uma forma de auxiliar aquela mulher, cujos traços de rosto ele não pôde ver, mas que, pela idade e pelos contornos corporais, era dotada de saúde e de razoável beleza, que poderiam ser usadas em algum serviço remunerado e honesto. Resolveu afastar-se, depois de guardar bem a localização daquela moradia. Enquanto regressava para sua casa, preparando-se para o descanso merecido da noite, nem imaginava que espíritos amigos o seguiam muito de perto. Amparando seu coração generoso e interessado, todos os que se interessavam por aquelas criaturas endividadas no mundo se acercavam de Cláudio para envolvê-lo com fluidos de doçura e estímulo no bem. Naquela noite, ele dormiria ao embalo das vibrações de Zacarias, Livia e Cleófas, as almas amigas que, a pedido de Jesus, se mantinham vigilantes e tentavam ajudar o grupo desditoso que sofria as penas que haviam semeado no passado. E pelo que Cláudio pensava fazer, já recebia o amparo dos que desejavam usá-lo no bem que a misericórdia de Jesus queria fazer chegar para erguer os caídos, para sustentar os fracos, para amparar os desditosos do mundo. E esse bem, ainda que fosse proveniente do coração do próprio Cristo, Espírito estelar que nos guiava e nos guia, não poderia chegar até os 5 infelizes senão através de mãos tão humanas quanto as dos próprios sofredores. Cláudio haveria de ser as mãos de Jesus. Esse era o sonho dos espíritos, emissários do divino amigo. Pensem nisto, queridos leitores. Olhem para as próprias mãos e sintam o quanto Jesus pode estar precisando delas para atender algum sofredor que mora na casa vizinha, que está sentado na sarjeta de sua rua, que está pensando em tirar a própria vida porque não tem mais forças para viver. Quem sabe, muitos Zacarias, Lívias ou Cleófas não estão por perto de você para que seu idealismo não esfrie e para que seu desejo de fazer o bem se transforme, realmente, em um gesto de bondade. Misericórdia quero, não o sacrifício, dizia Jesus a todos nós. 6. A aproximação. Depois de uma noite de sono tranquilo, como que embalado pelas vibrações de paz e alegria, Cláudio despertou no corpo físico, pela manhã, com a convicção de que deveria ajudar aquela família desventurada de forma sutil e cuidadosa para evitar que alguma conduta ostensiva e direta pusesse em risco a sua tentativa benemerente. Roma era uma grande armadilha e todas as pessoas estavam sempre preparadas para enganar, usar ou prejudicar os outros, o que motivava, na maioria, uma postura de desconfiança e temor ante o desconhecido, sobretudo quando se apresentava, inicialmente, com gestos de benevolência e generosidade. Cláudio tinha razão, porque Serapis era uma mulher ferida, desconfiada de tudo e de todos. Em realidade, a sua juventude e seu ímpeto amoroso tinham sofrido um duro golpe, perante o qual ainda não havia se recuperado por completo. Como se recordam os leitores queridos, ao final de A Força da Bondade, quando Marcos regressa do trágico cenário no qual seu melhor amigo e administrador de seus bens, Licínio, perde a vida por entre as chamas, encontra sua amante, aquela serva atraente e insinuante, Serapis, em trabalho de parto que lhe propiciaria o tão esperado filho varão. E para sua surpresa, fica inteirado de que não é um filho, mas são 2. No entanto, a dupla satisfação inicial se transforma em dupla tragédia,
porque as duas crianças são deficientes e, a toda evidência, segundo as crenças comuns entre os romanos de então, isso era uma maldição que pesaria sobre a família inteira, já que as enfermidades desse tipo tanto quanto as outras doenças deformantes ou corrosivas dos tecidos eram vistas como punição ou castigo, má sorte ou estigma pestilento. O jovem aristocrata Marcus, viúvo de Drusila, desejava muito possuir filhos que lhe honrassem a posição social e demonstrassem a virilidade de sua condição masculina, bem como a sua contribuição para a continuidade das tradições sociais e religiosas, que impunham aos homens a procriação de descendentes masculinos que lhes sucederiam no culto aos antepassados e nas exigências dos rituais sagrados. E se tais filhos fossem sádios, como ele imaginava, nenhum obstáculo existiria para desposar Serapis, que na condição de sua amante, representava a mulher ideal pelas emoções e afinidades que nutriam entre si. Aliás, o próprio Licínio já houvera deixado esse terreno aplainado quando, assumindo a condição de genitor dos filhos de Serapis, livrara Marcus da suspeita de ser cúmplice do assassinato de sua esposa para que pudesse consorciar-se com a amante. Firmando documento perante o magistrado Sérvio Túlio, no qual confessava ter sido o responsável pelo envenenamento de Drusila, Licínio conseguira atrair para si a culpa pela morte da antiga senhora e inocentar a pobre serva que, em realidade, nada houvera feito para produzir a morte da primeira esposa de Marcus. Apresentando-se como apaixonado por Serapis e o gerador dos filhos que carregava no ventre, Licínio retirava do amigo de tantos anos a suspeita nociva e permitia que, de marido mesquinho e assassino, Marcus passasse a ser visto como viúvo honrado que recebia a antiga serva e seus filhos como nova família. Com isso, poderia recomeçar a sua vida afetiva com a pessoa amada e adotar como seus os filhos dela, regularizando a situação sem problemas e dando sequência às experiências da vida, ao lado da companheira com a qual, em verdade, já se havia estabelecido. Licínio tinha dado a própria vida como um gesto de renúncia e amor fraternal a todos, garantindo-lhes os caminhos abertos para a retomada da trajetória do afeto, como era o desejo de ambos, impossibilitados de concretizá-lo em face das suspeitas que despertariam caso resolvessem estabelecer um matrimônio sem uma explicação plausível para a morte daquela que era obstáculo para que o consórcio pudesse acontecer. Agora, dependia dos dois amantes realizarem as coisas aproveitando-se das circunstâncias favoráveis que o sacrifício de Licínio havia criado. No entanto, os preconceitos e as falsas noções de honradez, aliados à fraqueza moral das pessoas, se incumbira de levar os envolvidos no relacionamento amoroso proibido para caminhos de dor e aflição absolutamente opostos aos que poderiam ter construído para si mesmos. Ao constatar a miserável condição dos próprios filhos, Marcus viu apagar-se a chama da paixão que consumia suas entranhas ao contato com Serapis. Perdido no cipoal de sentimentos contraditórios, o jovem aristocrata romano não desejava colocar em risco a sua posição e a respeitabilidade de seu nome, muito menos trazer para dentro de sua casa a figura da mulher amada com seus dois filhos deficientes, que transmitiriam para todo o ambiente a consideração de malignidade de que eram portadores desde o nascimento. Incapaz de ser nobre nos gestos decisivos do destino, e considerando a possibilidade de estabelecer relacionamentos sexuais com as mulheres que desejassem face de sua condição abastada, empalideceu em seu coração a figura da mulher amada, da amante calorosa, da efusiva companhia e inspiradora de suas fantasias. Enquanto Drusila, na condição de esposa ciumenta e indesejada se apresentava como obstáculo à união espúria, a chama do proibido crescia nos encontros que aproximavam o patrão infeliz da serva insinuante. Com o desaparecimento do problema, Marcus se viu livre para agir sem dificuldades ou oposições, precisando ter cuidado, apenas, com as circunstâncias que envolviam o assassinato nebuloso da mulher. Mas vencido também este obstáculo pela ação do amigo, como já se explicou, restou-lhe a figura de Serapis, livre, da filha, Lúcia, que se apegava à serva pela afinidade ancestral e dos dois pequenos infelizes que, mais do que desonrar a sua tradição, iria macular o seu nome. Muitos dirão,
Falava Marcus consigo mesmo, que estes dois filhos inválidos são a prova de minha prevaricação e a punição que os deuses me infligiram por ter traído minha esposa. Muitos poderão ver nisso, inclusive, a prova de que eu tive alguma coisa a ver com a morte de Drusila. Não posso aceitar isso. Não aceito ser libertado pelo destino de um demônio de mulher para me ver conduzido ao próprio inferno. Serapis é a culpada por tudo isso e eu não irei acabar com minha vida para me unir publicamente a um ser marcado pela desgraça e pelo ódio dos deuses que dirigem nossas existências. Com tais pensamentos, Marcus procurava afastar de seu coração todas as emoções e responsabilidades que deveria assumir, independentemente dos prejuízos sociais que adviessem. Afinal, desde a última encarnação, quase 100 anos antes, ambos estavam implicados no envenenamento de Zacarias. Chegava para ambos a oportunidade de repararem o mal engendrado com astúcia e praticado sem compaixão. No entanto, apesar de terem se passado quase 100 anos das quedas e dos delitos que lhes competia reparar pelo bem praticado, Marcus se deixara envolver pelas convenções de sua posição, pela avaliação das perdas e ganhos sociais, pelas suspeitas e ironias de que seria objeto, como o viúvo da envenenada e o pai dos aleijões. Com todas estas ideias avassalando seu caráter tíbio, Marcus afastou-se de Serapis, sem dar-lhe oportunidade de qualquer entendimento. Proibiu a sua entrada no antigo palácio, deu instruções para que ninguém se prestasse a atendê-la e que, quando muito, se limitassem a entregar no endereço de seu antigo ninho de amor clandestino, alimentos que servissem de sustento à prole deixada pelo antigo administrador. Valendo-se da confissão de Licínio, Marcus passou a utilizá-la como prova de sua inocência no tocante à paternidade dos filhos de Serapis, imputando-a ao antigo administrador. E se os filhos eram de Licínio, ele ajudaria as crianças e a antiga serva como um gesto de compaixão, em memória do antigo amigo. Nada mais do que isso. E com relação a Lúcia, a filha do primeiro casamento com Drusila, o seu apego a Serapis era tamanho que, com quase 2 anos de idade, quando do nascimento dos 2 filhos doentes, não pretendia infligir à pequena uma nova orfandade, já que a criança passara a identificar na amante a figura da própria genitora e o mesmo acontecia com esta em relação à criança. A aproximação direta e efetiva que existia entre elas desaconselhava qualquer esforço de romper a união. Além disso, Lúcia representava a lembrança constante de Drusila, que ele não suportava nem mesmo em pensamentos. Diante da responsabilidade de ser pai da pequena filha, sem amparo de parentes próximos, sem a cooperação senão de escravos indiferentes, bem como por não possuir nenhuma inclinação à paternidade responsável, coisa que sempre achou ser obrigação atribuída às mulheres, Marcus deliberou permanecer livre como um viúvo disponível a assumir as responsabilidades de ser pai de uma criança sem mãe, criança que, além de ser do sexo feminino, não aprendera a amar, não se dedicara nenhum dia a seus cuidados e, por isso, não tinha com ela qualquer vínculo mais profundo. Afastou-se, pura e simplesmente, deixando garantida a Serapis e à prole a pequena casa que lhes servia de pousada de prazeres, o pequeno palácio, como gostavam de chamar. Com tais rasgos de generosidade, Marcus imaginava já estar remunerando muito bem aquela mulher que lhe seduzira e se insinuara para preencher o vazio do seu coração, frustrado pela companhia repugnante de Drusila. Aos curiosos e aos servos do palácio onde habitava, Marcus diria que Lúcia havia ido viver com parentes distantes e que, usualmente, ele iria visitá-la, levando-lhe presentes até que ela crescesse e pudesse voltar para Roma em sua companhia. Assim, adiaria para daí a muito tempo, a solução do problema, sem criar maiores embaraços a si próprio. Em sua cabeça, as explicações estavam perfeitas e os planos adequados aos seus interesses de voltar à vida devassa e irresponsável de solteiro, quando não tinha nada mais a fazer do que gastar e gozar os prazeres da vida. Essa era a visão de Marcus diante dos problemas que ele não desejava enfrentar, das responsabilidades que ele não aceitara como deveria e que, por mais plausível ou justa que parecesse a sua escolha,
Isso o desqualificava como espírito amadurecido, demonstrando, ao contrário, a falta de profundidade moral, a covardia e a infantilidade de sua conduta perante o dever material de amparo, perante o dever moral de compartilhar as desditas e perante o dever espiritual de dar apoio a espíritos que voltavam à vida física para resgatar pesados débitos do pretérito contando com o seu respaldo decisivo. A sua defecção, mais do que qualquer coisa, representava uma dupla ofensa, por ignorar o sacrifício do próprio Licínio, única coisa que lhe pesava, verdadeiramente, na consciência. Jamais ninguém fizera tanta diferença em sua vida como aquele amigo devotado e humilde que, amando Serapis com sinceridade, foi por ela rechaçado, amando fraternalmente Marcus, por ele foi condenado ao poste incandescente e que, apesar disso tudo, empenhou seus melhores esforços para entregar a ambos aquilo que ambos desejavam. Licínio morrera para garantir a vida de Lélia e a felicidade de Marcus e Serapis, como bem o sabia o jovem aristocrata. E esse sacrifício, testemunhado pessoalmente no Teatro Flávio, era a única coisa que lhe pesava na consciência, nos momentos em que se via animado a fugir do testemunho pessoal. Por não suportar esse estado de coisas, tão logo deliberou agir desse modo e dar esse destino à sua vida, Marcus deixou a capital e partiu em viagem de diversão, com a justificativa de que Roma lhe trazia más lembranças por causa do assassinato de Drusila em seu próprio palácio. Dessa maneira, naquele ano de 126 d.C., Marcus já se encontrava distante da cidade há mais de 2 anos e seu desejo íntimo era o de afastar-se dali por mais tempo, como forma de esquecer os dissabores da dor íntima. E por causa do afastamento demorado do jovem patrão, as suas ordens de amparo precário da família asilada no pequeno abrigo de amor, transformado em prisão de miseráveis sofredores, acabaram sendo, igualmente, menosprezadas, relegadas a coisas secundárias, deixando a família à mercê da mais absurda penúria. Tudo isso, no entanto, não era do conhecimento de Cláudio que, intuído pelos espíritos amigos que o ajudavam, bem sabia não ser adequado apresentar-se como benfeitor aos olhares ariscos de uma Serapis ferida. Melhor procurar outros caminhos para a aproximação de maneira indireta. Dirigindo-se ao canteiro de obras do Panteone, convocou seu ajudante direto, Knel, o mesmo que levara o pequeno Fábio à sua presença no dia anterior. Preciso de seus préstimos, Knel. Às suas ordens, meu senhor, respondeu o ajudante, tenho que auxiliar uma família desditosa, cuja mãe, viúva, tem que criar sozinha 4 filhos, dos quais 3 homens são doentes e a única criança sadia é uma menina um pouco maior. No entanto, não quero que ela saiba que estou fazendo isso para que não se veja animada a me esfolar com exigências ou pedidos, já que a mulher é dessas mendicantes de rua que você bem sabe, como amolam os passantes com suas súplicas. Quero ajudá-la de maneira oculta, através de algum trabalho. O que você sugere? Ouvindo atentamente a solicitação, Knel cocou a cabeça confuso e, sem uma ideia imediata para oferecer, não teve outra opção mais luminosa e criativa do que passar o problema para outro dos funcionários da construção, o que o levou a dizer, o seu interesse, meu senhor, é muito nobre para minha ignorância. Eu acho essa gente miserável um bom material para lançarmos as feras nos circos porque os bichos merecem uma carne desse tipo. Mas como o senhor me pede uma opinião, reconhecendo o meu despreparo para oferecer-lhe alguma solução decente, dentro daquilo que é da sua expectativa, posso aconselhar que o senhor fale com Décio, um trabalhador forte que temos e que, pelo que já andei escutando, também gosta de ajudar as pessoas, porque muita gente vem até aqui para falar com ele nas horas em que tem folga. Pois bem, Knel, traga-me esse empregado para que possamos conversar um pouco. Sim, meu senhor. E falando isso, saiu para, poucos minutos depois, trazer até o gabinete de trabalho de Cláudio, o referido funcionário que, como era de se esperar, imaginava estar sendo chamado para alguma repreensão ou pedido de explicações. Senhor Cláudio, este é o funcionário de quem lhe falei, informou solene ao ajudante Knel, dando entrada a Décio,
um homem a caminho da madureza e que era dotado de uma robusta complexão física, incompatível com a serenidade de seus olhos, de aparência gentil e respeitosa. Pois bem, Knell, pode voltar a um serviço, falou Cláudio, firme, demonstrando que não desejava testemunhas de seu diálogo. Fechados no recinto, manteve-se Décio de pé e de olhar baixo, como era costume aos subalternos na presença de seus superiores, até que estes lhes dirigissem a palavra. Pronto para alguma reprimenda, surpreendeu-se com os modos igualmente educados e gentis de Cláudio, com o qual iria conversar pessoalmente pela primeira vez em sua vida. Senhor Décio, sente-se, por favor, exclamou o jovem administrador de Adriano. Sem desejar usufruir da liberdade que lhe era concedida fácil e amistosa, Décio recusou o privilégio de colocar-se confortavelmente na mesma altura do seu superior e respondeu, polidamente, para mim, meu senhor, já é subida a honra estar neste escritório em sua presença, ainda mesmo que seja para receber alguma reprimenda. Sentar-me diante de sua pessoa, além de deferência que não mereço, é ousadia a que não me autorizo, nem mesmo estimulado por sua bondade. Admirado com a fala nobre e as maneiras elevadas desse carregador de pedras, Cláudio se viu tocado pelos conceitos pouco usuais na boca de trabalhadores rudes, acostumados a vociferar palavrões, insultos, blasfêmias, xingamentos. Voltando a si da surpresa, o administrador tornou mais amistoso o tom de voz e falou: não se trata de nenhuma reprimenda, Décio. Trata-se de um pedido de ajuda. Knell me disse que você poderia me auxiliar em uma diligência pessoal que necessito realizar. Convocado pela solicitação direta de Cláudio, Décio se interessou pela oportunidade de servir ao seu senhor de maneira direta e o brilho de seus olhos demonstrou a sua alegria em ser prestativo. Pois bem, meu senhor. Seja-me sentia privilegiado em servir ao imperador através da sua direção justa e generosa, aquilo em que puder ser-lhe útil representará alegria maior para meu espírito. Pelos seus modos gentis, meu amigo, creio que você é a pessoa certa, falou Cláudio, mais familiarizado com aquele homem forte e sereno. Contou-lhe o problema e a sua dificuldade em se aproximar de Serapis de maneira direta, sem levantar suspeitas, ou produzir algum tipo de reação negativa. Ouvindo-o, Décio se inteirava das dificuldades de Cláudio em ajudar alguém desconhecido e, longe de pensar qualquer coisa má a respeito do solicitante, avaliou a bondade natural daquele jovem tão prematuramente levado à condição de administrador sem sossego. Naquele momento, Décio entendeu que, efetivamente, poderia fazer alguma coisa. Deixando Cláudio terminar a exposição, o empregado pensava em como melhor ajudar a solucionar o problema, sem revelar a sua tarefa cristã na modesta choupana onde vivia e onde procurava pregar o Evangelho de Jesus aos que buscavam o consolo do Senhor. Não que temesse o testemunho ou a morte. Apenas sabia que muitos precisavam das luzes da Boa Nova e, por isso, não seria justo antecipar o momento doloroso, em prejuízo de tantas sementes que ainda precisassem ser espalhadas. No entanto, Décio comandava uma rede de solidariedade informal, através da qual os mais desditosos encontravam o apoio dos menos infelizes e, assim, as prementes necessidades iam sendo vencidas. Depois de traçar as linhas gerais, assim que lhe foi concedida a palavra, Décio respondeu a Cláudio: meu senhor, sua preocupação fraterna emociona minha alma miserável. Acostumado a presenciar as dores alheias diante da opulência, tenho visto pessoas invejarem a posição dos cães dos grandes palácios, aos quais nada falta, nem a comida nem o carinho. Quando entrevejo o seu interesse pelas criaturas mais infelizes, meu coração se alegra porque sei que Roma não está perdida nas mãos de administradores desumanos e que para todas as nossas angústias as forças superiores possuem enviados que nos amparam. Não sei dizer se terei plenas condições de atender, na altura de suas expectativas, à solução completa do problema. No entanto, posso afirmar que amanhã, se o senhor me permitir esse prazo, estarei aqui com um plano de auxílio dessa família, cuja tragédia identifico com a minha própria, filho infelicitado pela peste, expulso do lar, atirado aos cães,
de onde acabei salvo por um coração generoso como o seu, que me deu guarida e cujo amor era tão intenso que, na época de minha ignorância, foi capaz de me curar da doença. Tudo farei para ajudá-lo de modo que o seu sentimento de sincero devotamento se transforme em bênçãos para todos eles. Cláudio emocionara-se com a confissão singela de Décio, expondo-se de maneira tão íntima, revelando suas dores e suas misérias pessoais, tanto quanto o seu desejo de ser útil no alívio aos que sofriam como ele sofrerá um dia. Obrigado, Décio, esperarei por sua palavra amanhã. Obrigado, Senhor, pela confiança e por me permitir ser útil, respondeu o operário, deixando o ambiente carregando o coração cheio de alegria e vontade de ajudar. Sobre esses dois indivíduos interessados exclusivamente no bem dos que sofriam, pairava a mão generosa do amor, iluminando suas frontes com o idealismo verdadeiro e desinteressado, e preenchendo seus corações com a satisfação do afeto real e puro. Sobre ambos, a mão de Jesus pairava, através do amparo espiritual de Zacarias, Lívia, Cleofas, devotados a Cláudio, e da proteção invisível de Licínio e Simeão, dedicados ao amparo de Décio. 7. A respeito de Décio. Depois de ter sido convocado por Cláudio para auxiliar no processo de amparo a Domício e aos demais irmãos de Desdita, o devotado servidor do bem, que mantinha um embrião da casa do Cristo na periferia de Roma, passou a pensar como poderia desempenhar sua tarefa sem comprometer a obra e arriscar o destino de tantos adeptos anônimos que procuravam guarida naquela pequenina comunidade que se edificava no próprio ambiente doméstico. Como pretendia ter liberdade para poder reunir-se, Décio não residia nas insulae, edifícios de vários andares que congregavam, às vezes, centenas de pessoas empilhadas e amontoadas. Preferira reunir todas as suas modestas riquezas e, ainda que mais distante e pior situada, adquirir a vivenda humilde, em região mais afastada e, por isso, onde a necessidade se fazia mais candente, propiciando a melhor difusão da mensagem do Evangelho nos corações. Por esse motivo, empenhado em transformar o texto escrito em vida e verdade, Décio se preparara espiritualmente para dar novo rumo ao seu destino, já que não lhe saíam da consciência profunda o juramento que fizera naquela cerimônia, há quase 70 anos, quando ajoelhado aos pés de Jesus, jurara que nunca mais mataria ninguém. Sim, Décio houvera sido um dos gladiadores, aquele a quem Jesus tocara por primeiro, a fim de abençoar todos os outros e que, invadido por irresistível sentimento, transformara as suas tendências e, sincero e autêntico como sempre fora, deliberara nunca mais fazer o que havia feito. Agora, reencarnado para enfrentar as próprias tendências, havia solicitado condições para poder ser um pequeno representante do Divino Mestre no seio da comunidade paga, a caminho da transformação moral. Isso lhe fora concedido, mas para que ele pudesse enfrentar as suas tendências antigas e vencê-las, fora aquinhoado com um novo corpo de proporções tais que, além de lhe garantir robustez e saúde, também poderia conduzi-lo pelos mesmos caminhos de antes, usando de seus atributos físicos para dedicar-se às lutas grotescas tão ao gosto daquele período, o que lhe facultaria ganho fácil e recursos abundantes. Por isso, apesar das enfermidades de nascimento, fora encaminhado à Terra com um projeto corporal adequado ao testemunho e à tentação natural em uma sociedade que sempre se inclinara na busca dos prazeres fáceis e das maneiras mais rápidas de ganho, principalmente através das lutas brutais, onde corpos fortes iam se destruindo, para deleite da massa. No entanto, a primeira vez em que pôde presenciar uma luta de gladiadores em uma arena, vendo a brutalidade e o sangue jorrando enquanto delirava a turba, um tal sentimento de nojo tomou conta do seu ser, que vira-se obrigado a deixar o ambiente para procurar, num desvão qualquer, local adequado para verter o vômito que lhe viera, espontâneo, à boca. Ali morriam, para Décio, as possibilidades de usar seu físico para ganhar a vida, apesar das insistentes sugestões dos próprios parentes que o desejavam explorar, induzindo-o ao caminho que lhes parecia mais fácil. Empregou-se, por causa dessa pressão, não nas artes da morte, mas naquelas que permitiam que sua força fosse usada para o bem,
na edificação de prédios que tivessem uma finalidade positiva. Passara, por isso, a ser dos mais requisitados operários da construção, por causa de sua capacidade física e pela disciplina obediente de sua conduta. Assim, não lhe faltavam serviços naquela Roma sempre em obras, o que lhe permitia, desde jovem, ganhar o suficiente para auxiliar seus pais na manutenção da família e, depois que se vira sem eles, das próprias necessidades. E ao contato com os pobres encontrou, ou melhor, reencontrou aquele Jesus que ele conhecera pessoalmente e de quem sentira o toque inesquecível, qual fogo que penetra com amor e esculpe sem ferir a alma para sempre. Encantara-se com a mensagem e decidiu-se, com consciência limpa e segura, de que sua vida seria a propagação daqueles ensinamentos, mesmo sob o risco de ser punido por tais condutas com a própria morte, como já vinha acontecendo há muito tempo. Assim, tornara-se o centro de pequeno movimento de multiplicação da mensagem, tanto quanto de ampliação do bem. Dos recursos que ganhava nas obras onde servia, destinava pequena quantidade para a manutenção de suas necessidades frugais e o restante transformava em benefícios aos sofridos seguidores que, ao encontrarem o auxílio inesperado em suas mãos, abriam-se para aquele Jesus desconhecido. Estes recursos não são meus, falava Décio àqueles que ajudava. São recursos que Jesus me mandou entregar a vocês para que as crianças não passassem tanta fome. E, entre lágrimas de gratidão, mães aflitas passavam a desejar conhecer melhor esse Jesus a quem Décio tanto se referia. Por suas mãos, muitos se tornaram cristãos, não apenas porque escutavam as suas palavras, mas, sobretudo, porque acreditavam nelas ao verem os exemplos que Décio oferecia, na coragem do bem, na solidariedade para com os que choravam, desditosos, numa cidade de indiferentes. O movimento se ampliava no bairro modesto onde todos viviam e, 2 vezes por semana, sua casinha se tornava apertada para congregar todos os que se acercavam para ouvir suas palavras. Ali, Licínio encontrara a compreensão do Evangelho verdadeiro e, juntando suas disposições no amor, conseguira coragem para levar sua jornada até o sacrifício para salvar inocente criatura condenada sem provas ao suplício do circo violento. Décio sabia que podia atender ao pedido de Cláudio, ajudando aquela família. No entanto, não desejava comprometer o trabalho de difundir a boa nova confessando-se cristão ao romano importante que lhe convocara a ajuda, para que não se visse destruindo ou pondo em risco aquilo que, ainda, deveria produzir muito fruto. Depois de pensar e orar com sinceridade, viu-se tocado por luminosa ideia, plantada em sua alma pelo carinho de Zacarias. Sim, isso é possível, falava eufórico para si próprio. Aquela criatura poderá ser usada na própria obra, afinal, há trabalho para mulheres, abastecendo de água aos operários e cuidando dos afazeres mais leves, organizando e limpando as coisas. Eu me responsabilizarei pela sua proteção e saberei preservá-la dos ataques mais baixos de homens sem caráter. Se necessário, arrumarei pessoa que possa cuidar de seus filhos para que ela trabalhe. Sim, acho que essa é a melhor solução. Quando o dia propiciou o regresso de todas as atividades regulares junto ao grande templo, Décio solicitou a Cneo que informasse seu superior de que ele precisava lhe falar sobre o assunto da véspera. Não tardou para que Cláudio o convocasse ao diálogo reservado. E então, Décio, o que tem a me dizer? Bem, meu senhor, por tudo o que pude pensar, acho que consegui uma maneira de ajudar a pessoa, sem levantar suspeitas de sua intervenção. Pois então, fale logo, disse Cláudio, demonstrando ansiedade e falta de tempo. E então Décio lhe expôs o plano de convocar a jovem para trabalhar nos serviços gerais daquela obra, sob a sua proteção direta, o que lhe permitiria receber um salário que compensasse a perda da renda proveniente de esmolas ou outras atividades pouco decentes. Mas como vamos fazer para que ela aceite o trabalho? Perguntou o administrador, procurando dar contornos reais para a execução daquele plano. Ora, senhor, é muito fácil.
Eu mesmo posso me dirigir ao local onde ela se coloca como pedinte e começar um diálogo para dizer-lhe que conheço um lugar que está precisando de mão de obra feminina e que pagam bem. Algo a que ela se veja interessada e que não levante suspeitas quanto à sua intervenção direta. Perguntarei se não seria melhor trocar os incertos recursos que se consegue com a esmola por um salário que lhe seja constante, por um serviço que ela mesma possa executar. Décio, acho que isso pode dar certo. E pelo que vejo por aqui, não faltará alguma coisa para ela fazer. Se ela morder a isca, desejo que você informe que estará ligada diretamente à minha supervisão, sem que se refira ao nosso plano para ajudar o pequeno menino e seus irmãos. Pode ficar tranquilo, meu senhor. A sua solicitação é lei para o meu silêncio. Está bem, então, Décio. Hoje mesmo você pode sair mais cedo para concretizar suas táticas, levando a mulher a proposta para o trabalho. Estendeu a mão e tal era o seu contentamento, que Décio sentiu-se com suficiente liberdade para corresponder-lhe ao cumprimento, agradecido pela confiança e pelo gesto de fraternidade que Cláudio demonstrava. Informado do local onde a mulher se prostrava, em bairro suntuoso e importante, a pedir ajuda na companhia de 3 desventuradas crianças, Décio deu prosseguimento à estratégia. Vestido de maneira simples como sempre, seus passos determinados levaram-no ao local onde, de longe, pôde vislumbrar o cortejo da desgraça projetado sobre a laje do piso, ao abrigo de uma sombra que atenuava o sacrifício de pedir e o calor das próprias crianças. Tomou a direção do grupo a passos lentos, preparando seu espírito através da oração para que tudo saísse como o planejado. Força poderosa o abastecia e eletrizava seu coração que, acelerado, lhe dizia da importância daquele momento na trajetória de todas aquelas almas. Uma esmola, ó generoso Senhor, escutara Décio ao passar o mais perto possível do grupo, mas à distância suficiente para não denunciar seu interesse em ajudá-lo. Era a voz da pequena Lúcia que se erguia, obedecendo os ensinamentos de Serapis, na tentativa de seduzir os passantes. Mais do que isso, a pequenina criança se dirigia às pessoas e as agarrava pela barra da vestimenta, como a tentar chamar ainda mais a atenção dos indiferentes para as desditas de sua família. Assim que Lúcia se dirigiu a Décio, o servidor de Jesus se viu convocado pelas mãozinhas infantis a interromper a própria marcha e voltar-se para o diálogo com a pequena. Vendo que o homem parará a caminhada e se sentindo vitoriosa no seu intento de pedir ajuda para aquela a quem se via ligada como se fosse sua mãe verdadeira, Lúcia apontou para o pequeno grupo abrigado à sombra e disse: Senhor generoso, eu não peço ajuda para mim, que tenho saúde e posso andar. Peço que ajude meus irmãozinhos. Um é cego e doente e o outro não tem os braços desde que nasceu. Se o Senhor quiser ver com os próprios olhos, venha até aqui. A palavra fácil de Lúcia parecia que lhe era soprada por lábios invisíveis, tal a naturalidade com que eram proferidas. Era um convite irrecusável para quem desejava, efetivamente, ter sido convidado para aproximar-se. Décio, no entanto, fez-se de desacreditado, respondendo, com carinho: ora, menina, não é possível existir tanta desgraça junta assim como você está falando. Isso é exagero seu para me tomar alguns trocados. E vendo que o homem não acreditava em sua palavra, ferida pela sua descrença e recebendo as palavras de Décio como uma consideração de desonestidade de sua parte, Lúcia controlou o choro e respondeu ao desconhecido: o senhor pode até não dar nenhuma moeda para nós, mas não diga que estou mentindo sem, antes, ver a nossa realidade. Falou a pequenina em tom tão triste e abatido que Décio, sensível por natureza, se sentiu um monstro ferindo assim tão sofrida criança. Está bem, menina, eu quero ver para acreditar em você. Agarrando o minzarrão pela ponta dos dedos, Lúcia arrastava-lhe o corpo pesado até o local onde estavam os seus. Mamãe, mamãe, gritava a pequena criança de 4 anos, aproximadamente. Veja, mamãe, este homem veio nos conhecer. Chamada insistentemente pela menina, Serapis procurou ajeitar-se e colocar os filhos bem à amostra, como forma de apresentar bem a mercadoria,
com a finalidade de sensibilizar o transeunte e, com isso, conseguir valores um pouco mais significativos. Assim, Lúcio e Demétrio foram expostos em toda a nudez que permitisse a Décio constatar a sua condição de infelizes. Assim que chegou, Serapis saudou o visitante, dizendo: bondoso Patrício, eis aqui a nossa triste verdade. Tenho aqui meus 2 filhos pequenos nestas condições de dor e miséria e, não bastando esta condição que o senhor pode ver, tenho um outro ainda mais infeliz, que não tenho condições de trazer aqui. Em verdade, Serapis não desejava dizer que explorava o outro colocando na rua para pedir esmolas também, aproveitando-se de seu grotesco estado que, por si só, já era um discurso sem palavras ao coração dos menos indiferentes. Pelo que vejo, minha senhora, deve ser muito dura a vida de todos vocês. Estas 2 crianças feridas nas funções mais importantes a dificultar-lhes o desenvolvimento da própria existência, além de uma terceira, em piores condições, representam desafio que parece ser maior do que as forças de qualquer mulher ou de qualquer bela criança como esta menininha simpática que me obrigou a vir até aqui. Observando o interesse espontâneo daquele homem que parecia simples e bom, Serapis animou-se a falar de suas desgraças. Sim, meu senhor. Não sei como tenho suportado. Creio que só o amor de Lúcia e a vontade que tenho de matar o pai destas outras crianças é que me mantém viva. Como assim? Perguntou Décio, surpreso quanto à informação e desejando permitir que Serapis desabafasse. Sim, meu senhor, acho que é o amor misturado ao grande ódio que sinto que me mantém às forças, porque não fiz estes filhos sozinha aí. Para minha infelicidade, fui relegada à condição miserável em que me encontro, quando o genitor verdadeiro de Lúcio e Demétrio é um homem poderoso e rico que, de maneira egoísta, nos deixou assim que constatou os aleijões dos próprios filhos. Não sei a que Deus recorrer que seja suficientemente mau para perseguir esse projeto de homem mal resolvido, que não se condói em deixar sua família exposta na rua, sem qualquer auxílio. Procurando entender melhor sem desejar parecer curioso demais, Décio arriscou, mas não haveria meios de recorrer aos magistrados para solucionar este problema. Afinal, se ele é pai, sim, meu bondoso senhor, mas é que para a lei estes filhos não são dele e sim de outro homem, talvez o único homem decente que eu encontrei e que, desinteressado, tentou me ajudar, dando-me um emprego no palácio daquele que odeio tanto. Agora é que estou mais confuso ainda, respondeu Décio, interessando-se pela sua história. Bem, meu senhor, nos encantos de mulher e nos interesses de homem, apaixonei-me pelo patrão que era infeliz com sua mulher insuportável, no que fui correspondida por ele, interessado em ser feliz ao lado de outra que lhe preenchesse os sonhos e lhe garantisse a prole de varões que perpetuassem o seu nome e a tradição de sua família. No entanto, como o senhor pode ver, pertencia à classe dos miseráveis que, apesar de terem um corpo ou um rosto bonito, não deixam de ser miseráveis. Assim, interessado em me manter como sua propriedade, o patrão apaixonado construiu um pouso de amor onde passamos a nos encontrar e onde fiquei grávida. Tudo ia razoavelmente bem quando, por um desses infortúnios do destino, sua esposa morreu, ao que parece, vítima de veneno poderoso. Assim, nessas condições, ficamos ainda mais impossibilitados de nos unir já que poderia recair sobre nós toda a acusação de envenenamento. A filha pequena da primeira união, esta menina adorável que o trouxe até nós, agarrou-se a mim e eu a ela, sem uma explicação para tamanho apego e, por isso, adotei-a como filha do coração, na certeza de que isso também facilitaria a manutenção de nossa aventurosa relação de amor. Pelos planos de Marcus, em face das suspeitas que poderiam pesar sobre mim ou sobre nós, levei ao conhecimento dos que investigavam o crime que uma das servas de confiança da senhora assassinada era detentora de um frasco de veneno e que bem poderia ter sido ela aquela que o precipitara na água que servira como gole fatal. Acabou-se descobrindo o frasco do veneno, cujas características eram iguais, nos efeitos, às do veneno usado para matar a esposa de Marcus.
A moça foi presa e o viúvo tudo fez para condená-la, visitando juízes para ver se desforrado em seu orgulho ferido com a punição da serva cujas circunstâncias apontavam para a culpa flagrante. Tudo ia bem quando, em meio a todo o turbilhão das festas, as dores do parto me visitaram e Marcos fora convocado para receber os filhos que tanto desejava. Chegara aturdido, contrariado, como que pressionado por forças terríveis, mas, ainda assim, tudo esqueceu ao escutar o choro dos filhos que seriam a nossa felicidade para sempre, mas que foram, em realidade, a causa da nossa desgraça. Tão logo constatou a condição de ambos, não lhe